Meus irmãos, vamos começar aí mais um culto de quarta-feira. Uma das minhas preocupações sempre, talvez não é uma preocupação de agora, desse momento, não é uma preocupação que surgiu agora, que seja uma preocupação de momento, mas uma preocupação constante é com a unidade da igreja. Então eu quero começar esse culto trazendo uma reflexão, que para mim cada oportunidade de culto é uma oportunidade para me deixar também uma mensagem para a igreja, para o pastor da igreja, porque eu sei que daqui a pouco é o Lucas que vai pregar, ele que vai trazer a palavra aos nossos corações, mas a todo instante eu quero semear alguma coisa daquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração a nível de preocupação com a igreja. Estamos na iminência, amanhã pode ser que surja aí algum decreto falando de mudanças, sobre horários, sobre toque de recolher, novamente em função da Covid, novamente em função da Covid, entendendo que a Covid, ela está mudando, ela está adquirindo novas formas, a gente chama, o termo técnico é cepa, então são novas cepas do Covid-19, então surgiu a cepa indiana, e assim vai, e a gente tem que adquirir uma capacidade muito grande de se readaptar. Não sei se os irmãos perceberam isso, que a gente tem que estar a todo instante se readaptando, ou se adaptando às novas circunstâncias. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, irmãos, como igreja, é o valor da nossa comunhão. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é Deus, temos comunhão uns com os outros, olha aí, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui está dizendo o seguinte: se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, qual é o reflexo disso? O reflexo é que nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma sequência de situações. Então essa situação do sangue de Jesus nos purificar de todo pecado começa primeiro com a nossa disposição de andarmos na luz. Talvez você fale assim: mas pastor, o que é andar na luz? É o andar num lugar iluminado? Não, irmãos, aqui o termo luz, empregado pelo apóstolo João na sua primeira carta, equivale ao amor. É como se ele estivesse dizendo assim: se andarmos em amor, como Deus é amor, qual é a consequência natural de tudo isso? É que nós temos comunhão uns com os outros, e nesta comunhão, ou através dessa comunhão, ou vivendo a comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a comunhão do povo de Deus, ela precisa ser estabelecida com uma base, e essa base, eu pergunto para os irmãos: a base da nossa comunhão é união ou unidade? União ou unidade? Aí a gente fica pensando: mas qual que é a diferença, pastor, de união e de unidade? Aí eu vou tentar dar um exemplo, antes de dar a definição. Vamos imaginar aqui, irmã Elir, que a irmã esteja num ambiente, e a irmã está do lado de alguém, essa pessoa está próxima da irmã, mas não compartilha dos seus ideais, não compartilha dos seus propósitos, não compartilha da sua fé, não compartilha dos seus valores, mas está ali pertinho de você. Aí tem uma outra pessoa que ela não está tão perto assim, está um pouco distante, mas ela compartilha contigo dos seus valores, da sua fé, e independente da distância, vocês estão ligados. Qual das duas situações retrata união e unidade? Pergunta para a gente pensar. E aí é que está a diferença, Às vezes nós podemos ter união com alguém que está do nosso lado, mas nós não temos unidade com aquela pessoa, porque a união, ela se estabelece na situação de compartilharmos o mesmo ambiente. Mas a unidade, ela se estabelece no propósito de compartilharmos valores internos.
Então, o que é mais profundo? Você compartilhar o mesmo ambiente com uma pessoa, ou você compartilhar os mesmos valores internos que você carrega com uma pessoa? Qual que é mais profundo, irmãos? Compartilhar valores internos. Isso é unidade. Nós temos que entender que a nossa comunhão necessariamente não se estabelece por estarmos no mesmo ambiente. Às vezes eu estou aqui com os irmãos, mas quem disse que nós estamos concordando em tudo? Quem disse que nós estamos caminhando numa mesma direção? Às vezes estamos no mesmo ambiente, mas com intenções diferentes, pensamentos diferentes, um querendo uma coisa, outro querendo outra coisa. Então isso quebra a nossa unidade, né? Então nós temos que ter unidade, e em consequência da nossa unidade, temos que construir também uma união. E quer queira, quer não, a Covid, com toda essa situação que vem se arrastando de fecha a igreja, muda horário, tem atrapalhado muito a questão da nossa união e da nossa unidade, porque nós temos as duas coisas, temos união e temos unidade, e o propósito da unidade é mais difícil de ser trabalhado, porque exige uma aproximação maior, para que nós possamos estar alinhados na mente, no coração, no espírito. Nós temos que estar muito mais próximos uns dos outros, não basta estarmos unidos, temos que ter realmente unidade. Temos que compartilhar das mesmas coisas, temos que querer buscar a mesma coisa juntos, e isso não é fácil, e ainda mais com a Covid toda hora vindo, e as pessoas ficam tendo dificuldade de ir à igreja, de estar na igreja, de se fazer presente, de ouvir a palavra, de ser ministrado. Tudo isso gera uma dificuldade que nós temos que vencer, porque, irmãos, daqui a pouco o Lucas talvez vai pregar, e às vezes ele sempre fala, na maioria das mensagens que ele prega, gente, nós temos que sair para fora, ganhar almas, arrebanhar pessoas, e temos mesmo, só que nós não podemos subestimar o valor desse ambiente para isso, porque vamos supor que o Lucas ou qualquer um dos irmãos vai lá na rua e ganha 10 pessoas para Jesus. Você vai levar essas 10 pessoas para sua casa? Você vai sozinho cuidar de 10 pessoas morando em ambientes diferentes? É uma problemática que eu quero pensar com os irmãos. Agora, se nós temos um ambiente para trazer essas 10 pessoas, para que elas tenham convívio com outras pessoas que estão na fé, sejam ministradas por outras pessoas que desenvolvem outros ministérios, isso tudo se chama igreja, né? Não adianta eu ir lá fora ganhar almas para Jesus. Eu vou levar para onde? Eu vou cuidar delas sozinho? É esse o chamado de Jesus para mim? Que eu vou lá fora e começo a ganhar almas, e aí eu sozinho me arrebento lá fora para cuidar dessas almas? Não, irmãos. A igreja é uma estrutura, a igreja é um centro de recuperação para quem está lá fora. A pessoa foi ganha por Jesus, seja pelo pastor Lucas, seja pela Kesley, seja pelo Sebastião. Ela precisa ter um lugar onde ela vai se encontrar com outras pessoas, onde ela será ministrada por outras pessoas, onde ela terá contato com outros ministérios. Esse é o ambiente da igreja. Então a igreja, ela é um centro de treinamento, é um centro de recuperação, é um ambiente de amizade, é um ambiente de crescimento, é um ambiente onde nós, como igreja, juntos, somos formados e ajudamos na formação espiritual de outras pessoas. Mas se nós começarmos a fragilizar a igreja, eu nunca ouvi tanta essa frase assim, nos dias de hoje: eu acho que eu nem preciso ir mais na igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Quem já ouviu isso nesses dias de pandemia, irmãos? Fala a verdade aí. É assim que as pessoas estão começando a pensar, e a gente não está entendendo que o inimigo está trabalhando através dessa situação também, para que nós venhamos a negligenciar o valor da igreja, como comunhão, como unidade. Nós temos que lutar por essa unidade. Se nós não lutarmos pela unidade da igreja, irmãos, ninguém vai lutar. Quem tem que lutar pela unidade da igreja somos nós. Nós temos que lutar para que essas portas estejam abertas, nós temos que lutar para que nós sejamos unidos e em unidade, trabalhando juntos com um propósito só. Se é ganhar almas, vamos ganhar almas juntos. Se é discipular vidas, vamos discipular juntos. Se é ensinar vidas, nós vamos ensinar juntos. Mas isso é viver o propósito da igreja. Nós não podemos achar: não, eu vou ficar em casa porque a Covid chegou, bateu o toque de recolher, agora mudou e eu estou satisfeito em casa. Irmãos, me desculpe, mas é um pensamento muito egoísta.
É um pensamento muito centrado em você mesmo. Tipo assim, se eu estou bem, o resto que se exploda. Não é assim, né? Eu tenho que estar bem, amém, mas eu também tenho que cuidar da obra de Deus, e tenho que trabalhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Eu tenho que fazer a minha parte, e às vezes a minha parte é estar em comunhão com a igreja, entender que eu faço parte de uma estrutura formada por pessoas, e cada pessoa é um tijolo, e eu sou um desses tijolos que estou ali. Às vezes a sua presença, só a sua presença faz a diferença, né? Então cada um sabe a luta que tem que enfrentar para poder ser igreja. Então, irmãos, eu fico pensando assim: toda hora nós temos mudança. Amanhã podemos ter mudança. Vai interferir em horário de culto, vai interferir em horário de ensaio de louvor, né? Se for ter ensaio de louvor na quinta-feira e mudar o toque de recolher, de repente vai interferir em várias coisas. Aí a gente tem que se readaptar, mas não desistir. Nós temos que se readaptar, mas não desanimar. Nós temos que readaptar, mas não desistir, nem desanimar, nem jogar a toalha, né? Nós temos que seguir em frente, porque é um chamado de Deus para nós, irmãos. Eu, como pastor, tenho aprendido a ir além do que eu ia antigamente, antes da pandemia. Mas é assim que a gente vai crescendo, rompendo os nossos limites pessoais, para amar mais, para se doar mais, para se entregar mais à obra, para se entregar mais a Deus. Às vezes as coisas vêm para a gente crescer, para a gente romper barreiras, romper limites, às vezes da nossa própria vida. Então eu, como pastor dessa igreja, sou muito feliz de ser pastor de vocês, mas eu nunca vou me conformar em que a gente jogue a toalha por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Nós temos um Deus que é por nós, amém, irmãos? Temos um Deus que é por nós, temos um Deus que tem nos guardado, temos um Deus que está confiando em nós uma obra, né? Uma obra gloriosa, uma obra honrosa neste lugar. Então, com todos os cuidados, mas a gente tem que se fazer presente, a gente tem que se fazer presente, a gente tem que estar presente no nosso posto. Estar no seu posto é muito importante hoje, seja à frente do ministério infantil, seja à frente da escola bíblica, seja no ministério de louvor, os que estão aqui atrás de mim hoje, mas esse ministério é muito maior, tem muito mais gente. Seja, irmãos, embaixadores do rei, mensageiros do rei, né? Hoje já fui buscar 2 mensageiras aí no caminho, né? Que estão aqui, e assim a gente vai trabalhando. Por quê? Porque querem participar desse trabalho. Então, irmãos, cada um de nós tem que se doar um pouquinho mais, cada um de nós tem que se desdobrar um pouco mais, para que a obra de Deus cresça, para que a gente como pessoa em Cristo cresça, para que o reino de Deus seja fortalecido, né? Então, o que esse texto diz? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, consequência natural, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão, ela precisa ser preservada em tempos de pandemia. A comunhão, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser, irmãos, vamos dizer assim, colocada como algo de valor, para a gente lutar por ela. Então a comunhão, ela precisa ter esse lugar no nosso coração, amém? Então eu quero que você fique em pé nesse momento, e nós vamos estar orando, e em seguida louvando ao